oi meninas, tudo bem com vocês? Olha que eu trago aqui hoje mais uma peça bonita, fácil e vendável. É uma bonequinha agarra cortina. É uma bonequinha de pijamas. Olha a carinha dela, olha que fofura. Ela tá de pijaminhas. Gostou? Os moldes estão disponíveis lá no nosso grupo do Facebook. Vem fazer parte do nosso grupo. O link está logo na descrição do vídeo, logo abaixo na descrição do vídeo. Lá no grupo tem sempre novidades, nós estamos sempre colocando novidades lá. Vem fazer parte, vale a pena. Ah, não se esquece de se inscrever no nosso canal, que nos ajuda bastante, tá bom? Então vamos para a aula. Para fazer a bonequinha, pro rostinho e a parte das mãozinhas eu vou usar nude. Pro corpinho, vestidinho, o corpinho, a perninha, o bracinho, eu tô usando esse tom de rosa, de bolinhas. É para dar uma ideia de que ela está de pijaminhas, tá? O sapatinho eu vou fazer nesse tom de rosa. Aí eu vou precisar de uma tirinha de feltro para fazer a fitinha, uma tirinha menor para a gente fazer o lacinho aqui, um pedacinho do lacinho do mesmo, um pedacinho de feltro da mesma cor da roupinha. Vou precisar de um pedaço de barbante de 30 centímetros, deixa eu ver aqui, 30 centímetros, para nós colocarmos na perninha, e um pedaço de elástico de 20 centímetros para colocarmos no bracinho, e um pedaço de velcro, porque nós vamos precisar colocar na mãozinha aqui. Aí eu peguei o molde do rostinho dela, posicionei em cima do molde cortado já, coloquei assim, ó, e marquei, né, com furinhos aqui, ó, tá marcado com furinhos a boquinha, a posição dos olhos. Aí eu coloquei aqui, ó, e com a caneta fantasminha eu fui marcando, aproveitei os furinhos para ir marcando a boquinha. Daí marquei a posição dos olhinhos também, ó. Na orelhinha eu marquei a posição, mas eu não furei aqui, eu só o meio, fiz um risquinho, só para saber onde nós vamos fazer o afundamento. Essa parte aqui, ó, nós vamos costurar, ó. Vamos pegar daqui, vamos vir para cá, vamos costurar, fechar aqui o pescocinho e vir até aqui. Aí nós vamos encher essa parte da orelhinha, tá? E depois fechar aqui. Eu vou fazer com vocês, primeiro, antes de mais nada, nós vamos bordar a boquinha. Eu vou usar uma linha de bordado, ela não é de meada, mas é de bordado. E eu vou bordar com ponto haste aqui, tá? Então o ponto haste, você faz assim, ó, desce ele, você tem que acompanhar a curva da peça, né? Aí você pega na marquinha onde tá já marcadinho e volta e sai no meio, entre os dois pontinhos. Ó. E aí você vem assim, ó, vem fazendo assim, ó, pontinhos pequenos, pega na marquinha e aí você sai aqui, ó, onde sai o último pontinho, ó. Sai com a agulha assim. E vai fazendo assim até, e sempre puxando a linha para baixo, para ele ficar na posição certa, o ponto, tá? Daí ele fica na posição certinha, onde tem que ficar. E aqui é só a boquinha que é feito bordadinho. Você pode, caso você queira, você pode fazer com um ponto atrás também, ou então fazer um risquinho com caneta permanente, aí vai do teu gosto. Eu gosto muito de fazer as boquinhas bordadas. Aí terminou o bordado, nós vamos fazer a parte de fechar o rostinho dela. Bordei já, ó, a boquinha. Vamos por aqui. A mãozinha, você vai fazer assim, ó, você vai colar, antes de fechar a peça, você vai colar o velcro. Ó, você tem que colar de uma forma que ela se encaixe aqui, ó, porque ela vai ficar fechada assim, né? Porque ela vai segurar a cortina, né? Então você tem que fechar as mãozinhas de uma forma que ela assim, que
que o velcro encaixa um no outro aqui. E os dedinhos dela fiquem para cima, tá? Então, você vai ver a posição certinha aí. Um dedinho vai aqui, ó, quando você vai colocar o velcro, e o outro dedinho vai pra cá, pra quando elas se unirem, elas vão ficar assim, ó, tá? Tem que prestar bem atenção nisso. Aqui, ó, nós vamos passar um pinguinho de cola no velcro, só para facilitar a costura, tá? Antes de você fechar a mãozinha, antes de você fechar a peça para encher, né? Aí põe um pinguinho só de cola de silicone, só para ela ficar aqui na posição certinha, antes de você fechar. Depois, você costura em volta, passa uma costura aqui, ó. Claro, sem a outra parte, né? Você passa uma costura aqui, ó. Porque como vai ser uma peça que vai puxa, fecha, abre, fecha, porque é segurador de cortina, então tem que estar firme, não é só... não, porque a cola pode soltar. Caso você pense assim, vou colocar cola quente, Zu, não dá? Dá. Só que, pense assim, se é uma janela que a cortina fica direto com o sol, né? Vai esquentar, a cola quente derrete e vai soltar. Então, você pode até pôr um pinguinho de cola quente, mas vai ter que passar uma costura para que quando você entregar a peça, seja uma peça que dure, seja resistente, né? Porque nós temos que pensar nisso. Geralmente, janelas ficam para o sol, a cortina vai ficar lá, em contato com o sol, e pode derreter a cola quente. Tá, daí você costura aqui, ó, e depois fecha a mãozinha e enche com fibra de silicone que ela fique assim. A cabecinha, eu vou pegar aqui, ó, nós vamos fechar aqui, ó. Você fecha ela todinha aqui, ó, com ponto caseado e chega até aqui, tá? Chegou aqui, a gente vai encher com fibra aqui, ó. Então, eu vou fazer essas partezinhas aqui e daí eu venho mostrar como é que nós vamos fazer essa marcaçãozinha da orelha dela. Ó, fechei até aqui, ó. Aqui eu fiz, ó, fechei a orelhinha, enchi com um pouco de fibra e continuei a costura, vim até aqui. Aqui eu parei, eu vou encher com fibra. Pegar um pouquinho de fibra, com a ajuda de uma pinça, ou você usa o que você tiver aí, porque o espacinho aqui é pequeno, mas preenche, coloca a fibra antes de terminar de fechar a cabecinha, para ficar mais fácil, né? Não é muita fibra, gente, é só um pouquinho para ela ficar gordinha e a gente poder fazer essa marquinha aqui, ó. Ó, terminei, eu preenchi aqui, ó. Põe bem pra dentro aqui. Aí eu vou fechar aqui, ó, com ponto atrás. Antes de fazer a marquinha. Como eu parei aqui mesmo, na pontinha da orelha, aí eu continuo aqui, ó. Venho com ponto atrás. E fecho pra segurar a fibra aqui dentro. Depois a gente vai encher a cabecinha, mas essa fibra aqui fica segura aqui dentro, que vai dar o efeitozinho da orelhinha dela, né? Vem até aqui a pontinha e depois arremata, fecha aqui, ó. Quando chegar aqui assim, ó, na ponta, no último pontinho, você já pode arrematar para o ponto ficar seguro, né? Arremata uma vez só. Como eu tô com uma linha só, agora eu vou puxar ela aqui, ó, para ficar duas linhas, para poder fazer esse afundamento, fazer com duas linhas, porque ele requer que puxe um pouquinho, né? Ó, cheguei aqui, arrematei e voltei com a agulha onde tá a marquinha daquele risquinho. Aí eu também faço ponto atrás aqui, ó. Ponho pontinhos pequenos, vou abaixando ele, volto.
puxar um pouquinho aqui, porque ele saiu ali. E faz até o finalzinho da marquinha do risquinho, tá? Pra ele dar esse efeito aqui afundadinho. Vai segurando com o dedo, porque a linha pode romper. Então você não puxa muito com a linha, você segura com o dedo e aí você puxa. Porque daí dá mais segurança, você não precisa forçar muito a linha. Ela por si já vai entrando na canaletazinha. Depois esse risquinho vermelho aqui da caneta fantasminha, a gente tira ou com o isqueiro ou com o biquinho da pistola. Vem para trás aqui e arremata, tá? Deixa eu dar mais uma voltinha por segurança. Tá. Agora vem aqui atrás, ó, e arremata. Essa parte de trás não vai aparecer, vai ficar escondidinha com o cabelinho dela. Aí a gente volta com a linha até aqui, só para tirar. Agora termino de fechar aqui, ó. Termino de fechar. Eu vou deixar aqui o topo da cabecinha aberto para encher. Depois que eu terminar de fechar aqui, eu vou encher tudo, encher bem o pescocinho, deixar o pescocinho bem durinho para ele poder dar firmeza, né? Porque ele vai ser enfiado no corpinho da boneca. Então eu vou fechar aqui, vou encher com fibra. Eu fechei a cabecinha toda, enchi, ó. Fiz o afundamento dos olhos, a marcação dos olhinhos, né? Aqui você pode usar meia pérola, aquelas bolinhas, ou então aqueles olhos coladinhos, né? Você pode usar o que você preferir aí. Nós vamos deixar a cabecinha um pouquinho de lado. Quando for fazer o cabelinho, eu vou usar esta lã aqui, ó. Ela é uma lã grossa. E aí eu vou fazer o cabelinho de lã. Você pode fazer, se você quiser, pode fazer o cabelinho com feltro também. Eu vou fazer com lã porque eu acho mais charmoso. Ó, eu vou fazer assim, ó, nós vamos... Eu colei o velcro aqui, costurei, preenchi a mãozinha com fibra e peguei uma linha bem forte essa aqui, e passei em torno aqui para nós fecharmos tipo um fuxico. Aí eu peguei o pedaço do elástico, porque o elástico vai na mãozinha. Ó, juntei, porque eu falei assim, nós precisamos de 20 centímetros, né? Aí a gente vai fechar aqui com um nó, juntar as duas pontas. Eu vou fazer um nozinho porque facilita pra gente costurar. Fecha as duas pontas do elástico bem na pontinha aqui, ó. Bem na pontinha. Aí eu coloco aqui, ó, na mãozinha, no meio, e fecho. Puxo pega uma linha forte, daí você fecha com fuxico e passa a agulha de um lado pro outro que pegue o elástico para você firmar ele aqui dentro, né? Para ele não escapar quando puxar. Então você passa algumas vezes de um lado pro outro para firmar mais o elástico. Pega uma linha bem firme, porque você vai precisar puxar, né, depois, e ela não romper. Ó, já costurei, ó. Ele fica bem preso. Nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos com o pezinho, com o pezinho dela. A gente vai fechar aqui com ponto caseado. Aí você vai pegar o pedaço de barbante, que no pezinho é o barbante, que é os 30 centímetros. Vai fazer um nó da mesma forma. Depois de cheio o pezinho, você vai colocar aqui dentro, vai fechar e fixar o barbante. As mãozinhas costuradas e o pezinho também. Da mesma forma que eu fiz a mãozinha, eu fiz o pezinho. Agora nós vamos pegar aqui, ó,
esta é a perninha, nós vamos dobrar aqui, ó, e vamos fechar com ponto caseado a lateral. E vamos fazer o mesmo com a manguinha. Fecha aqui, ela no meio assim, ó, e fecha com ponto caseado a lateralzinha dela. Depois nós vamos montar a mãozinha e o pezinho para ficar desta forma aqui, ó. Ele vai ficar desta forma aqui. Então tá, vamos fechar essas partes aqui e depois a gente vem montar o pezinho e a mãozinha. Já fechei aqui, ó, a manguinha e a perninha dela. Então agora a gente vai enfiar no bracinho esta parte aqui, ó. Você pode usar o dedo, já que ele tem essa curvinha, né? E tentar pegar essa curvinha e puxar, ou usar uma agulha de... Ó, dá com a mão, ó. Dá pra fazer com o dedo. Ou então usar uma agulha de crochê, que também vai ajudar. Ó, você puxa ele pra cá, ele tem que ficar aqui, ó. Deixa eu trazer a base aqui, ó. Esta mãozinha aqui, essa manguinha, ela tem que ficar medindo 10 centímetros. Ela vai encolher um pouquinho, né? Daí ela fica medindo a manguinha, não o bracinho, da pontinha aqui, ó. Dessa pontinha aqui, ó. Até esta ponta aqui, ó, ela tem que medir 10 centímetros. Ela tem que estar medindo aqui, ó, 10 centímetros. E aí você põe aqui no meio essa parte do elástico e prende com ponto, costura bem, para ele não escapar. Você pode passar na máquina, eu passo na máquina, eu prefiro. Eu só vou prender aqui para ela não fugir da posição. E a perninha você vai fazer da mesma forma, vai passar o pezinho aqui, né, dentro. Eu vou usar agora, como é uma coisa mais comprida, eu vou usar uma agulha aqui para puxar a perninha, o pezinho dele aqui para a perninha. E faz da mesma forma, você puxa, só que a perninha ela tem que ficar medindo 15 centímetros, tá? Uma direitinho aqui, ó. Aí ela mede, a perninha vai medir 15 centímetros da parte inicial até essa pontinha do pé atrás, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Ó. Então daí você mede para ver se deu isso. 15 centímetros, puxa. Ó, deu 15 centímetros. Aí segura também e passa na máquina, né? Ou costura, bem costuradinho pra ela não escapar, tá? Ela tem que medir igual as duas. Eu passei uma costura na máquina. Lembrar da perninha, quando você for passar, prender ela, o cordãozinho tem que estar nessa posição aqui, ó. Perninha você vai fechar assim, ó, ela. Né? Você não vai fechar ela assim. Você vai fechar ela assim, ó. Porque ela vai ficar para frente desse jeito. Para os pezinhos poderem ficar para frente, tá? Então, você, depois que fechou aqui, quando você pôr o cordãozinho, você fecha coloca ele nessa posição aqui, ó. E fecha a perninha. Ela vai ficar de ladinho assim. Essa aqui eu já colei, ó. Colei aqui embaixo. A mãozinha, você vai observar, essa aqui já está coladinha, você vai observar a posição que ela tem que ficar assim, né? Ela tem que pegar aqui, ó. Então, você coloca essa parte aqui, ó, da costura pra cá, ó, porque ela vai ficar assim, ó, né? Na hora que você fechar aqui, ó. Então, você vai puxar bem ela aqui, ó, no punhozinho, ó. Passa um pouco de cola.
Passa um pouquinho de cola aqui. Fixa aqui, ó, do outro lado também, ó, essa parte aqui, ó, do bracinho. E fixa. Caso precisar, passa aqui um pouquinho, bem um pouquinho, só uma sujeirinha. Limpa o bico da pistola. Aqui também. Daí ele fica bem fechadinho, né? E o mesmo você vai fazer com a perninha. Fica assim. O mesmo você vai fazer aqui, ó. Você vai pegar no meio aqui, ó. E vai colar, vai passar cola aqui, ó, nessa parte da perninha. Vai puxar para baixo aqui e colar. E daí ela fica fixa, né? E aqui também. Puxa e cola. Agora você vai fazer o acabamentozinho aqui na lateral. Passando um pouquinho de cola. Aqui também um pouquinho. E fecha. Então, ela vai ficar assim, ó, desse jeitinho. Nós vamos pegar, ó, as duas perninhas, estão no mesmo tamanho. Aqui nós temos o corpinho. Aí, a gente vai fazer assim, ó. Você vai posicionar as perninhas no corpinho, na posição certinha, né, na altura certinha. Coloca a outra parte do corpinho e vai costurar. Você vai costurar todo ele e fechar aqui. Claro, não esquece de colocar os bracinhos também, que quando você for fazer, você já faz o serviço todo, né? Você põe os bracinhos aqui e põe outro bracinho aqui, ó, tá? E aí você passa, observa a mãozinha, a posição da mãozinha direitinho. Aí você pega e costura todinho essa parte aqui, ó. Ele vai fechar assim, ó, na cortina, né? Desse jeitinho aqui, ó. Depois de fechadinho, tá? Então, vamos lá. Observa bem a altura das perninhas, vê se as perninhas estão na mesma altura, para ele ficar bem bonitinho. Não coloca nem bem no canto aqui e nem deixa um cantinho aqui, ó. Para você poder, para costurar, né? Para fechar a costura, tá? E depois que você fechar, aí você enche o corpinho, tá? Daí enche todo ele com fibra de silicone. E depois nós vamos fazer o acabamento, que é a colocação da cabecinha. Eu prendi com alfinete os bracinhos na posição, as perninhas na posição. E passei um ponto caseado em torno. Todo em torno aqui. Deixei esta parte aqui aberta. Por onde nós vamos preencher com fibra. Daí enche todo o corpinho com fibra. Procura pôr nesses cantinhos aqui para ele ficar bem fofinho, tá? E depois a gente vai trabalhar com a cabecinha. Ele vai ficar com a mãozinha assim, ó. Ela, né, a bonequinha, ó. Olha que fofa. E as perninhas do pijama fica tudo enrugadinho assim. Então, eu vou preencher aqui, ó, com fibra. E depois nós vamos ver a cabecinha. Na cabecinha, você vai pegar a medida mais ou menos do tamanho do cabelo que você quer. Se você quer ela com cabelinho comprido, se você quer ela com cabelo curto. E você vai ver, faz um pouquinho maior a altura, né, aqui para depois dar pra gente arrumar o cabelinho, cortar, né? Aí você vai ver a medida que você quer. Pega na metade da cabecinha aqui, ó, você vê. Você quer que pegue aqui embaixo. Então, você vai até a metade aqui, ó, da cabecinha. E pega aqui, ó. Faz ele duplo. Ele vai dar 35 centímetros, se você fizer assim.
Aí você vai pegar ou um pedaço de papelão ou alguma coisa que você tem aí que meça 35 centímetros e vai fazer voltas, né? Vai enrolar para fazer um tufo para a gente poder fazer o cabelinho, tá? É bom 35 centímetros porque depois dá para você cortar para arrumar o cabelinho do jeito que você quer. Eu vou usar este olhinho aqui, ó, G. Esse castanhinho. Ó, eu fiz o tufinho de lã, né? Eu passei algumas voltas para ele ficar bem assim grossinho. Você vai ver aí, dependendo da tua lã, da lã que você usa, você vai ver a quantidade de voltas que você vai passar. E também fiz um pequenininho aqui, esse eu enrolei na mão aqui, ó, no dedo. E fiz um pequenininho que nós vamos fazer o efeito assim da franjinha dela, né? Eu vou colar este olhinho. Depois a gente vai colar o cabelinho. Deixa eu ver como é que vai ficar. Só apoiar aqui em cima. Esse olhinho é da Drissol, número 18, grande. DR18 diz ali. Caso vocês queiram, né? Eu tenho um monte de olhinhos assim. Esse aqui, na verdade, até brinde que eu ganhei deles, né? Eu vou colar com cola T6000, que ela é bem boa para colar, apesar dela ter um tempo de seca, de cura, né? Mas ela é bem boa para colar. Aí eu coloco aqui na posição aonde eu marquei, onde lembra que nós fizemos o afundamento dos olhinhos, né? Então a gente vai pôr nesta parte do afundamento dos olhinhos. Posiciona certinho na altura e dá uma apertadinha em cima, só para a cola ir secando. Você pode fazer com aquelas bolinhas tipo miçanga também, né? Preta. Vai ficar bem bonitinho. Depois pode fazer um detalhezinho. Fica bem bonitinho. Enquanto seca aqui, vamos fazer o lacinho. Uma tirinha tem lá no molde, você vai receber a medida. Aí você vai ver o meio aqui. Ela dá quanto? Ela dá 12 por 4. 4 e 12. Aí você vai pôr aqui, ó, vai colocar ele aqui, ó, no meio, só pra marcar o meio. Dá uma apertadinha pra marcar o meio, você vai dobrar ele um pouquinho pra frente do meio e aqui também um pouquinho pra frente, porque nós vamos alinhavar isto aqui, né? Daí você pega uma linha forte ou dupla e alinhava pra gente poder franzir, para fazer o efeito do lacinho. Fez essa parte aqui, puxa bem, segura. Vamos fazer ele virar para trás assim, ó. Você segura ele assim, ó, que ele vire para trás. E aí, você vai passar a linha em torno umas 3 vezes. E daí, dá um pontinho aqui. Por isso que a linha tem que ser firme. Aí você dá um pontinho aqui, mais um para arrematar. E pronto, nosso lacinho tá pronto. Vou dar mais um pontinho aqui. Cortar a linha.
Pronto. O lacinho tá pronto. Você vai pegar uma tirinha de feltro. Eu peguei da mesma cor do sapatinho dela. E vou passar aqui, ó, no meio. Pega aqui atrás, ó. Põe um pouquinho de cola quente. Passa essa pontinha aqui, ó, nela, nesse pontinho de cola. Aí você vem pra cá e arremata. Passa aqui, ó. Faz um pouquinho de cola. Arremata não. Termina de colar aqui, ó. Tá feito o lacinho. Vamos tirar o excesso. O excesso não tem necessidade de ficar aqui. E pronto. Agora a gente reserva pra colocar na fitinha do cabelo. Agora a gente vai fazer a parte do cabelinho, a colagem do cabelinho. Pega bem aqui no meinho. Essa aqui, como vai imitar a franjinha, a gente coloca aqui assim, mais numa altura que vem aqui pra frente. A gente depois vai arrumar esses fios, tá? Não vai ficar assim, não. Tá? Coloca mais ou menos aqui assim, ó. Bem no meio da cabecinha, mas aqui assim, mais pra frente assim, ó. Que fique uma franjinha mesmo, né? Vem bem no meio da cabecinha aqui, você tem uma ideia aqui do meio. Passa a cola. E cola o tufinho. Fica segurando, pra ele colar bem. Vai fazer o mesmo com esse tufo maior, né? Daí vai pôr aqui assim, vai fazer o mesmo com ele. Vai passar a cola. Passa a cola aqui e pega ele no meio aqui, ó. Essa parte central dele e cola aqui. E fica esperando, fica segurando pra secar, pra cola esfriar. Pra ele ficar bem coladinho. A gente vem fazer o acabamento. Pega aqui no meinho. E coloca aqui. Segura firme para ele colar essa parte. Agora que colou aqui, a gente vai levantar aqui, ó, essa parte e vamos passar cola aqui assim, ó, para que cole alguns cabelinhos na cabeça, né? Passa a cola aqui assim, aí se vira e segura aqui sim, ó, para colar alguns cabelinhos. Já tá tomando forma. Ó, ele fica coladinho, ó. Se caso você ver aqui, por exemplo, aqui não tem nada, vamos passar cola e aí jogar o cabelinho em cima. Aqui também. Então a parte, os cabelinhos de baixo colo e o de cima não, os de cima ficam soltinhos. Vamos passar aqui na parte da testinha dela, para que a franjinha cole aqui e aqui também.
Agora a gente vai arrumar esse cabelo, né? Segura a parte aqui de trás, ó, pra trás. E aí você vai cortando. Aí vai dando uma de cabeleireira. Tá cortando os cabelinhos dela. Corta meio assim, inclinadinho, pra ela dar esse efeito bem levantadinho mesmo, de menininha que tá bagunçando. Olha só que fofura que fica. Vamos tirar um pouquinho pra aparecer bem os olhinhos dela, que não tá aparecendo. O efeito é esse mesmo. Agora a gente vai fazer isso aqui no cabelinho atrás, né? Nós vamos arrumar esse cabelinho aqui. Caso você queira que fique bem comprido, deixa. Faz do jeito que você quiser aí, né? Eu vou dar uma arredondadinha nele aqui. Arrumar as pontas. Dá uma cortadinha inclinada. Só vai dar um movimento no cabelo, né? Apesar que ela não vai ser penteada nem nada, mas ela dá um movimentinho no cabelo, parece. Ela fica arredondadinho o cabelo dela, ó. Se quiser, pode fazer menor, mais curto ainda, tá? Caso queira. Tirar esses pedaços de lã aqui. Vamos colar aqui, ó. Eu quero que a orelha dela fique aparecendo. Então, a gente vai pegar, ó, e vai pegar o cabelinho, vai puxar assim, ó, e vai jogar pra trás, ó. Então, a gente vai passar cola aqui. Aí, vai pegar o cabelinho aqui, ó, bem pra frente aqui, ó, e joga pra trás. O mesmo faz pro lado de cá. Ficou já. Que ver se não ficou. Ó, esse aqui não tinha sido cortado. Tem que ver sempre se não ficou ó, o cabelinho enrolado sem cortar. Porque é bom cortar para ele ficar melhor, né? Ficar mais bonitinho. Depois que você arrumar bem o cabelinho, cortar direitinho, que você veja que tá do jeito que você quer, tá? Aí nós vamos colar a fitinha. Vamos pegar o meio dela aqui. No meio dela, põe aqui no meio da cabecinha, tá? Passa uma cola.
ela vai vir pra cá, ó, por cima assim, e vai sair atrás aqui da orelhinha, ó. Tá? Ela vai ficar assim, ó. E entra aqui embaixo e aí você cola ela aqui embaixo, assim, ó. Tá? Cola aqui. E a outro lado faz a mesma coisa. Ela sai aqui atrás da orelhinha. Aí você cola embaixo, tá? Põe bem aqui assim, bem aqui, para poder fazer esse efeitozinho. Então, vamos passar uma cola aqui. Na cabecinha dela. Segura para colar. Põe os cabelinhos para trás, o que não está colado, né? E daí vem pra cá, ó. Passa atrás da orelhinha dela. Pode passar uma colinha aqui, ó, atrás da orelhinha, só para segurar ali. E aí você põe para trás aqui do pescocinho, ó. Não põe bem embaixo, põe aqui assim, ó, nessa, porque nós vamos costurar o pescocinho dela. Você põe aqui, ó. Faz a mesma coisa com o outro lado. Arruma os cabelinhos aqui para trás. Passa um pouquinho aqui na orelhinha. Puxa, posiciona. Levanta aqui. E passa aqui. Pronto. A fitinha tá aqui. Agora, nós vamos ver a posição que nós queremos o lacinho. Você pode pôr o lacinho na frente, assim em cima. Você pode pôr do ladinho. Eu vou pôr do ladinho, porque ela vai ficar com a cabecinha virada pra frente. Então, vamos ver. Ó. Porque ela não vai ficar assim, ó. Ela vai ficar viradinha assim, ó. Tá? Porque ela vai ficar agarradinha na cortina e olhando pro lado, né? Então, daí eu vou pôr o lacinho aqui, ó. Você põe do jeitinho que você quiser, tá? Pode pôr... Aqui pode fazer uma tiara de flores também, fica bem bonito. Pôr o lacinho aqui. A cortina da cliente é uma só, sabe? Essas de uma banda só. Então, ela só quer uma bonequinha. Caso você vá fazer para uma cortina que ela divide no meio, que ela abre de um lado e do outro, você vai precisar de duas bonequinhas. Aí você vai fazer essas bonequinhas espelhadas, uma olhando para um lado e a outra olhando, que elas duas fiquem olhando para frente quando a pessoa olhar na cortina, né? Então você vai ter que ver assim, esta vai ficar assim, caso você fosse fazer outra, a outra ia ficar do lado de cá, com essa parte aqui da frente do corpinho, mas virada olhando para cá. Então você vai ter que ver isso, né? Quando você for fazer. Ela vai ficar de ladinho assim, porque ela vai ficar agarrada na cortina. Deixa eu prender isso aqui, porque o velcro fica... Ela vai ficar agarradinha na cortina dessa forma aqui e olhando. Pode até ficar meio viradinha assim, ó, tá? Então eu vou pôr um pouco de cola aqui, ó, no pescocinho. Aí você enfia o pescocinho aqui, ó, na altura que você quer. E aí você vai fechar com pontos invisíveis aqui, ó. Procure fazer com uma linha forte, né? Que você vai contornar aqui o pescocinho dela, tá? Caso você ache que precisa pôr mais fibra aqui atrás, pode pôr sem problema nenhum. Mas este meio aqui, ó, tem que ficar furadinho, né? Tem que ficar abertinho para que você possa enfiar o pescocinho dela, tá bom? Eu vou fazer isso aqui, vou passar essa costura aqui e a gente vem finalizar a peça fazendo as bochechinhas dela decorada e tal. Eu
passei maquiagenzinha aqui, ó, na bochechinha dela. E fiz com a caneta permanente, eu fiz as sobrancelhas e fiz uns detalhes no olhinho. Eu fiz um olhinho, deixa eu fazer aqui outro com vocês. Ó. Aí pega daqui, ó, pra fazer a sobrancelha, o cíliozinho dela. Aí eu peguei, fiz uma marquinha aqui, ó. E fiz uma manchinha no narizinho. E ficou pronta a nossa bonequinha. Aqui, ó, dá pra passar numa sombrinha, se você quiser, um pouquinho de sombra rosa, tá? Então, costurei também o pescocinho, ó. Eu pus a cola, fixei ele na cola, depois eu costurei em torno, ele ficou assim. Ela vai ficar assim na cortina. Esta parte aqui, ó, do pijaminha dela, é assim mesmo, né, franzidinho. Então ela fica assim na cortina, agarradinha na cortina, de lado assim, ó. Vou pôr aqui de lado para vocês verem. Então ela fica agarradinha assim, olhando pra fora, né, pra frente, pra dentro da casa. Tá bom? Então está pronta a nossa bonequinha, seguradora de cortina, agarradora de cortina, não sei como é que a gente chama, mas é um segurador de cortina, né? Olha atrás como é que fica o cabelinho dela, bem fofinho, né? E é isso. Até a próxima aula, meninas.